Ouvir Deus falar e falar que tem promessas na vida dos irmãos. Então se atente a essa palavra, Deus falou forte ao meu coração e trago como sugestão esse tema nesta noite, como nunca se esqueça o que foi que Deus disse. Números capítulo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Duas coisas me chamam a atenção aqui para ministrar nesta noite. Deus fala, a terra de Canaã que eu hei de dar. O que foi que Deus disse? Então Deus falou que a terra é nossa. Deus também fala, enviarei um homem de cada qual príncipe entre eles. Quero lhe dizer que só é príncipe quem é filho do rei. Então nunca se esqueça durante essa mensagem essas duas coisas. O que foi que Deus disse? Deus disse que daria a terra. A terra é do povo. E Deus disse que aqueles líderes que iriam ali espiar a terra eram príncipes. Quando nós lecionamos sobre a homilética, a arte de falar em público, ou a arte da pregação, nós aprendemos algumas coisas. Que para ministrar uma palavra de Deus é bem simples. Você precisa ler o texto, você precisa explicar o texto, e você precisa aplicar o texto. Se você não lê o texto, você não ministrou. Se você não explicar o texto, você não ministrou. E se você não leu o texto e não explicou, não adianta nada você aplicar o texto. Então, nós ensinamos que a coisa mais simples é isso. Você precisa apenas ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então é isso que eu quero usar essas técnicas nesta noite para falar da palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos, Deus vai tirar o povo do Egito e levar ao deserto. O contexto dessa passagem do Número capítulo 13 é que o povo é tirado lá em Êxodo com mãos fortes do Egito. E Deus direciona esse povo ao deserto. Lá no deserto, Deus estabelece leis. Deus começa a formar uma nação. Mas a grande pergunta que a gente também aprende na hermenêutica é fazer perguntas para o texto. E aqui cabe uma pergunta: por que Deus tira o povo de uma escravidão do Egito, 400 anos? O povo clama pela libertação, e quando ele liberta, Deus direciona o povo ao deserto. O caminho do Egito a Canaã levaria 40 dias, mas Deus direciona para o deserto e logo de cara se tem um mar para atravessar. Mas a resposta que nós temos é que escravo não forma nação. Então Deus ele leva o povo ao deserto e ele começa a fazer leis. O livro de Números e Levítico vai falar sobre essas leis. As leis são leis cerimoniais. Deus começa a ensinar o povo como adorá-lo. Deus não se adora de qualquer jeito. Existe uma forma de adorar a Deus. Deus estabelece também leis civis. O povo precisa de uma organização, uma sociedade vive somente pela organização das leis. Todo país tem a sua lei. Então Deus estabelece uma nação, ele começa a estabelecer leis civis. Ele também coloca a lei moral. O homem só convive um com o outro quando ele tem o senso da moralidade. Então Deus começa a estabelecer essas leis, começa a preparar o povo, começa a estabelecer, formar exércitos. Então no texto que nós lemos relata um episódio em que Deus vê que o povo está preparado para entrar na terra prometida. E essa terra prometida é a mesma terra que Deus prometeu a Abraão, há mais de 500 anos atrás.
Então eles formam líderes. Observe que Deus chama esses líderes, e esses líderes são capazes de cumprir aquela tarefa que Deus estabeleceu. Deus fala que eles não são simplesmente líderes, eles são príncipes entre o povo. Eles são os melhores, eles são pessoas escolhidas a dedo. Agora Israel fazia os preparativos direto para invadir esse território, a tomar posse da promessa de Deus que Deus tinha feito aos seus pais, a Abraão. O texto nos diz que algumas coisas que esses espias deveriam fazer. Deus estabelece, não é simplesmente olhar o que ele queria. Deus fala o seguinte: olhar os habitantes. O povo que habita lá, são poucos ou são muitos? Forte ou fraco? Então os espias tinham que olhar, só observar se o povo que habita lá são muitos, forte ou fraco, são poucos, são muitos. Ele também fala sobre a terra que habita. É boa ou é má? Habita em arraiais ou em fortaleza? Ele fala também para que os espias olhem a fertilidade da terra. A terra realmente mana leite e mel, é fértil ou não, ou estéril. Se na terra há matas ou não. Então Deus ele estabelece tudo que o povo, os espias, os 12 espias deveriam fazer. Observe, pessoas capacitadas, pessoas orientadas. Deus dá a sua palavra e as suas instruções. Só para recapitular, Deus falar: olha, manda esses 12 espias lá na terra que eu hei de dar. É a palavra de Deus, Deus está garantindo, essa terra é do povo. Manda esses homens e falam para eles que eles são príncipes. E fala para eles espiar a terra. O trabalho dos espias era ajuizar quanto à força dos vários inimigos, o que o povo de Israel haveria de confrontar. O que os espias deveriam fazer era se a terra valeria a pena lutar por ela ou não. Eles deveriam olhar e falar assim: será que vale a pena? Ele deveria fazer essa varredura. Eles foram, constataram a terra, era boa, manava leite e mel, trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. Então ele trouxe evidências que a terra era fértil, que a terra realmente era abundante. Era uma prova que demonstrava que valia a pena invadir aquele território. O cacho de uva era tão pesado que foram necessários 2 homens para transportá-lo, suspenso numa vara. Então esses homens eles foram lá, trouxe, levou por volta aí de 40 dias, fazendo toda o relatório. Mas porém, ao dar o relatório, o texto nos diz que os 12 espias apresentaram um relatório pessimista. E disseram a eles, os olhos dos gigantes eles eram como gafanhotos. Olha só, em apenas 40 dias, esses espias já esqueceram o que foi que Deus disse. Deus tinha falado: olha, vocês são príncipes, eles vão lá, espiam a terra e voltam se sentindo como insetos, como gafanhotos, se diminuindo perante esse povo. Deus não pediu para falar se o povo é gigante ou não, só falar se eles habitam em fortaleza ou não. Deus falou somente para olhar. Qual é a estratégia? Numa guerra, quando nós estamos numa guerra, a gente não vence uma guerra sem estratégias. A gente precisa de estratégia, a gente precisa sondar o inimigo. E é isso que Deus está ensinando ao povo. E aos seus próprios olhos, eles não passavam de gafanhotos. O território é bom, mas é impossível vencer os seus habitantes. Esse é o relatório dos 10 espias entre os 12. Aqueles gigantes eram invencíveis aos olhos dos 10 espias. Na mente dos 10 espias, o projeto havia terminado antes mesmo de começar. Antes mesmo de Deus falar qual é o próximo passo, antes mesmo de Deus dar a próxima ordem, antes mesmo de Deus dar a próxima palavra, esses 10 já falaram: o nosso projeto esquece. Não temos condições. Não temos condições porque lá tem gigantes, nós perto deles somos pequenos.
Sabe por que a gente se sente pequeno diante de uma adversidade, diante dos nossos gigantes? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. A gente se sente pequeno porque nós não conhecemos a palavra de Deus que foi lançada. Nós se sentimos pequenos porque nós esquecemos o que foi que Deus disse. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que Deus te disse algo. Deus te prometeu algo. Passou-se o tempo. E você talvez tenha falado, isso não vai acontecer, isso é ilusão. Nós vemos aqui os relatos bíblicos, depois de 400 a 500 anos, Deus começa a cumprir a sua promessa. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus não falou qual foi o dia que Ele vai estabelecer. Deus falou o que Ele vai fazer, e se Ele falou o que vai fazer, Ele faz. Mas esses espias, eles esqueceram o que foi que Deus disse. Por isso eles falaram, o nosso projeto, a nossa promessa, acabou por aqui. As circunstâncias não são boas. Eles esqueceram o que foi que Deus disse e suas instruções. Quando esquecemos o que foi que Deus disse, nós temos uma visão distorcida das coisas. Eles eram príncipes, líderes, nobres, representantes da sua tribo. Se sentiram menos que príncipes, menos que homens. Viram a si mesmo como insetos. Eu posso ver o coração de Deus triste, quando Deus faz o homem e coloca como coroa da criação, e o homem se diminui tanto, a ponto de se comparar com um inseto, um gafanhoto. A fé dos israelitas, se é que tinha alguma, desses 10 espias, não podia ver as coisas além das dificuldades óbvias. Julgavam as coisas pelo que via, não com a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E esses espias esqueceram desse princípio da fé. Aí começa a guerra do pessimista e do otimista. Mas Josué e Caleb não se esqueceram o que foi que Deus disse, as suas instruções. E eles dizem o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, venceremos. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Josué e Caleb começam esse discurso contra esses 10 espias ao povo, dizendo, olha, realmente eles são gigantes, obviamente eles são fortes, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Nós temos um Deus maior, Deus é com nós, Deus falou que vai dar a terra. Mas a grande maioria são pessimistas. Tomem cuidado, irmãos. A grande maioria que está à nossa volta são pessoas pessimistas. Tome cuidado para aquilo que você fala, dos seus projetos, dos seus sonhos. Porque você pode ter pessoas que vão colocar você lá para baixo, fazer você se sentir como ninguém. Vai fazer você esquecer do Deus que você serve. Vai fazer você esquecer das coisas que Deus te disse. Tome cuidado, se afaste dessas pessoas. Então começa a guerra do pessimismo e o otimista. Agora, afinal, como identificar um pessimista no meio do povo? Essa é a grande pergunta. Como nós vamos identificar? Qual o efeito desse pessimista no meio do povo? E o que fazer diante dessa situação? Nessa breve introdução é disso que eu quero falar, aplicando esse texto para nós, nos nossos dias. Como nós identificamos um pessimista diante do nosso meio? Quais são os sentimentos de um pessimista? A fraqueza. Esses homens anularam a palavra de Deus, duvidaram do seu poder, só de enxergar obstáculos. Deveriam, aos olhos de Deus, é só olhar com as circunstâncias adversas. Quando você fala, olha, eu vou concorrer a um cargo público, a pessoa pessimista já fala assim, esquece. Tem pessoas carta marcada. Tem pessoas que estudaram em escolas particulares, você estudou em escola pública, esquece. As pessoas pessimistas mostram a fraqueza. Eles anulam a palavra de Deus e colocam obstáculos.
Como identificar uma pessoa, o sentimento pessimista, o complexo de inferioridade. As cidades que eles deviam conquistar eram grandes, mas Deus é maior. Era um gigante, mas Deus está acima dos gigantes. Era um povo forte, mas Deus é mais forte que os gigantes. Deus é mais forte. Eles difamavam Deus, desprezando as suas bênçãos, esqueceram das promessas divinas e tornaram pregoeiro do desânimo. São pessoas pessimistas, pessoas que têm um complexo de inferioridade. O outro sentimento de um pessimista. Um pessimista são os arautos do caos. As cidades que eles deviam conquistar eram grandes. Os gigantes eram fortes. Mas Deus é maior. Esses pessimistas começaram a falar sobre os gigantes, não falaram de Deus para o povo e começaram a ser os arautos do caos. Quantas pessoas chegam ao nosso lado e falam sobre as questões que estamos vivendo. Ah, está em crise, o mundo está em crise, esquece, vai piorar. Ah, não tem jeito de melhoria. São arautos do caos, eles fazem as pessoas ficarem assustadas. Nós vivemos a pandemia, quantas pessoas colocaram as pessoas em pavor, porque esqueceram que nós temos um Deus, e esqueceram da sua palavra. Um sentimento pessimista, a fraca autoestima. Eles eram príncipes, mas se encolheram, sentiram-se como inseto, sob a bota dos gigantes. De filho do rei, eles se diminuíram a um inseto, a um gafanhoto. Deus está falando, você é um príncipe, você é filho do rei. E ele está dizendo, não, você não é príncipe. Esquece, Deus Todo-Poderoso vai colocar você como príncipe? De jeito nenhum. O sentimento pessimista tem a visão distorcida da realidade. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Nós andamos nesse deserto, nós nem sabemos o que estão fazendo aqui. Lá já o povo já vive lá, eles já estão estabelecidos, existem fortalezas. Eles têm exército preparado. São acostumados a vencer guerras. Nós apenas um povo que acabou de vir da escravidão do Egito. Sabe qual é a melhor coisa a se fazer? Voltar para o Egito. Eles esqueceram dos feitos de Deus, que Deus tirou com mãos fortes lá da escravidão. E eles preferiram sair das mãos de Deus a voltar às chicotadas do Egito. Se você algum dia pensou em voltar para o mundo, não faça isso. Porque existe um chicote pior do que a opressão que você sofria no mundo. E não vai ter pena não, porque escravo não tem direito a nada. Fica aqui, na presença de Deus, porque você é filho do rei e você é príncipe. Esses são os sentimentos pessimistas. Eles olham as coisas pelo avesso. Sentiram-se indignos, menos que príncipes, menos que homens, menos que gente. Se sentiram como um inseto. E eu quero insistir nisso. Nunca se menospreze. Você é a coroa da criação. Deus tem promessa para a sua vida. Com tudo isso, qual é o efeito que causou no povo? Qual é o efeito de um pessimista no meio do povo? O efeito de um pessimista no meio do povo, ele induz o povo ao desespero. O povo começou a ouvir aqueles homens falando do povo, do adversário. E eles começaram a entrar em desespero. Só viram as suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficavam assombrados e arrasados, não viram saída, não enxergaram a luz no fim do túnel. Para eles não havia solução, por isso
entregaram-se ao choro e ao desespero e à derrota. O povo começou a chorar. O povo falou: agora nós estamos perdidos. Quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu fico muito nervoso quando eu vejo pessoas colocando o diabo como um Deus, como forças. Olha, nós temos que preparar, nós temos que fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo é um anjo. O Deus que nós servimos é Deus. A força é incomparável. Não existe um embate entre Deus e o diabo. Não existe, ele não tem forças contra Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele não chega perto, ele não toca. Ele pode tentar, ele pode oprimir, mas Deus dá o livramento. A gente não deve ficar dando ênfase para o inimigo. Nós não devemos dar campo para o inimigo. O inimigo tem que ser colocado para correr. Quando nós temos um pessimista no meio do povo, induz o povo à murmuração. Na hora das dificuldades, em vez de o povo se voltar para Deus como libertador, viu-se como opressor. Acusou Deus, murmurou contra ele. Quando o povo começou a falar que lá tinha gigante, que eles são fortes, eles são organizados, ele conduz o povo a murmurar. Esse Deus é um carrasco. Esse Deus aí, olha só o que ele fez, tirou nós lá do Egito para vir morrer aqui na mão desse povo. Trouxe nós aqui, prometeu essa terra, passamos todo esse deserto, agora ele quer que nós morremos. O povo começa a murmurar contra Deus. Quando nós temos pessimista no meio do povo, ele nos induz à ingratidão. Se tem uma coisa que dói mais no nosso meio, é a ingratidão. A gente faz. Tira a nossa roupa do corpo. Quando a pessoa está bem, ela é ingrata. A coisa que mais dói em nós, como ser humano, é a ingratidão. Então, um pessimista, ele induz o povo à ingratidão. O povo alvoroçado esqueceu da bondade de Deus, do livramento de Deus, das vitórias de Deus, insultou com palavras. E o Deus Todo-Poderoso disse com insolência que Deus era um causador de infortúnio, é o responsável pela crise que estamos vivendo. O povo começa a ser ingrato. Tudo que nós estamos vivendo é porque Deus, aonde está Deus? Aonde está Deus nessa pandemia? Aonde está Deus quando eu perdi um ente querido? Onde está Deus quando eu precisei dele e meu filho foi assassinado? Onde está Deus quando meu filho entrou nas drogas? Onde está Deus? Onde está Deus? É essa a nossa ingratidão. Deixa eu te dizer, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, no seu trono, governando tudo, criando e abençoando o seu povo. Deus sempre esteve lá. Eu aprendi que quando nós perdemos alguém, Deus chora conosco. Porque Jesus, quando esteve nesta terra, quando o seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus compartilhou com aquele povo, quando a filha de Jairo estava ali doente. Jesus chorou. Jesus compadeceu. Nós somos ingratos. Quando as coisas vão ao contrário, quando vêm os obstáculos, nós temos a tendência de partir para a ingratidão. E a pergunta faz, por quê? Por que Deus? Algumas frases a gente, em momentos difíceis, e a gente ouve, eu pedi para Deus, para não levar, eu pedi para Deus fazer, Deus podia fazer, era mais fácil. Mas nós deixamos de ter gratidão, quando o nosso ente querido viveu 60, 70, alguns anos do nosso lado, nós devemos, Deus, obrigado, por todo esse tempo que nós compartilhamos, viagens juntos,
alegria junto, almoço juntos. Nós temos que ser gratos. Mas quando nós temos pessimista no meio do povo, o povo é induzido à ingratidão. Outra questão, quando nós temos pessimistas, induz o povo à apostasia. Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que ver seu povo arrependido de ter se arrependido. Não há nada, vou repetir, não há nada que entristeça o coração de Deus de ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. Porque um dia nós se arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus. E vivemos uma vida e quando vêm os obstáculos, nós se arrependemos de ter entregado a nossa vida a Jesus. E nos leva à apostasia. E aí nós vamos falando, não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena andar com Deus. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou participar disso? Deus não me ama. Nós temos a tendência de voltar. Nada fere mais o coração de Deus do que ver o seu povo ultrajar a sua graça e querer voltar para trás, sentindo saudade do Egito. Eles esqueceram dos benefícios de Deus e dos açoites, e lembraram dos açoites dos seus opressores. O povo, ele começou a querer voltar para trás, esqueceu totalmente dos benefícios de Deus, o que Deus fez, as mãos fortes, as providências, os manás. Quando o povo fala assim, eu quero carne, Deus mandou codorna. Estou com sede, Deus mandou água. O deserto não se podia sobreviver durante o dia nem a noite. 50 graus durante o dia, Deus mandou a nuvem. A noite era 20 graus abaixo de zero, Deus mandou uma coluna de fogo. Deus cuidou do povo. E o povo, ao chegar ali, ele esqueceu dos benefícios de Deus. E falou que era melhor ficar sobre os açoites dos seus opressores do que viver os benefícios de Deus. Quando o pessimista está em nosso meio, ele induz a perseguição à liderança instruída por Deus. Em vez de obedecer à voz de Deus, o povo rebelde decidiu apedrejar os seus líderes que Deus constituiu. Não queriam mudar de vida, por isso queriam mudar a liderança. Queriam agora outros líderes que o guiassem de volta para o Egito. Quando nós temos pessimistas no nosso meio, e nós temos que acabar com isso, o povo é induzido à perseguição à liderança. Não respeitam a liderança instituída por Deus. Não estabelece respeito à rebeldia. Eles decidiram apedrejar os líderes que Deus levantou. Mas diante de todo esse caos, o que fazer? E de fato a gente vai viver com os pessimistas. Em todo lugar que nós formos, na igreja não está livre disso. Em qualquer momento você vai ver pessoas te jogando para baixo, criticando o líder, murmurando contra Deus. O que nós vamos fazer? O que fazer? Vamos sair da igreja? Vamos ouvir ele? Há pelo menos 3 coisas que devemos fazer diante dessa situação. E Josué e Caleb nos ensinam. Junto com Moisés e Arão. Diante dessa situação, nós devemos quebrantar-se diante de Deus. Na hora da crise aguda, não adianta discutir, brigar, argumentar, fomentar, jogar uns contra os outros, espalhar boatos. É preciso quebrantamento, humildade e boca no pó. Diante dessas dificuldades, não adianta a gente ficar brigando. Não adianta a gente falar, a culpada é você. Não, é por causa disso, é o líder. Não adianta a gente ficar jogando um contra o outro. Não adianta a gente ficar fomentando as discussões. O que nós temos que fazer? É preciso quebrantamento diante de Deus. É preciso humildade. É preciso boca no pó. Jeremias fala no livro de Lamentações, coloque sua boca no pó, talvez haja esperança.
No momento de crise, no momento da dificuldade, em que foge das nossas mãos as coisas se resolver, é joelho no chão e boca no pó, é falar: Deus, estamos aqui, os nossos adversários são gigantes, as nossas dificuldades são gigantes, eu não posso, mas tu pode, eu não estou no controle, mas tu estás. Nós devemos quebrantar diante de Deus, e falar: Deus, se o Senhor se compadecer de mim, se o Senhor compadecer da tua igreja, nós venceremos. Em segundo lugar, firme-se na promessa infalível da palavra de Deus. Não esqueça o que foi que Deus disse. Não esqueça das promessas de Deus. Não esqueça. Firme-se nas promessas infalíveis de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai resgatar, Ele vai fazer. É Deus que está falando, não é um homem. A Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então nós não devemos ser influenciados pelos comentários negativos dos pessimistas, pelas críticas dos incrédulos, nem mesmo pela epidemia, a epidemia de seus desânimos. Pelo contrário, devemos aguardar a palavra de Deus e colocar nela toda a confiança. É no momento de crise que nós devemos orar. É no momento de crise que nós devemos se apegar à palavra de Deus, a promessas de Deus de vitória para nós, através da palavra de Deus. E em terceiro lugar, diante dessa situação, nós devemos conhecer as estratégias de Deus para a vitória. É preciso, num momento de crise como esta, ter à mente o que Deus disse e as suas instruções. Você precisa gravar na sua mente o que foi que Deus te disse, quais são as promessas, quais são as instruções segundo as Escrituras. As Escrituras são as nossas regras de fé e prática. Nós devemos se apegar à palavra de Deus. Josué e Caleb, eles falam: se o Senhor se agradar de nós, podemos vencer o inimigo. Porque Deus falou: olha, só vai lá espiar a terra. Quando eles voltassem e falassem o que foi que Deus pediu, Deus ia dar a próxima estratégia. Depois que o povo entra, a gente vai conhecer a história mais para frente, que Deus dá a estratégia. Ele chega diante de Jericó, uma fortaleza. E aí, o pastor Ivan citou o versículo aqui: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará proezas. Esse texto está dizendo que Deus fala para Josué: manda o povo santificar. Ou seja, se aquebrantar. Manda o povo colocar a boca no pó. Porque amanhã eu vou fazer proeza no meio do povo. E quando amanhece o dia, Deus fala assim: olha, ninguém vai guerrear. Vão dar 7 voltas, adorando a Deus durante da fortaleza. Nós devemos se apegar às estratégias de Deus e às suas instruções. Nós vemos que Deus derruba a muralha e o povo vence a grande cidade de Jericó através das estratégias de Deus. Quando o Senhor se agrada do seu povo, esse se torna imbatível. O Senhor está conosco, por isso não devemos temer. Foi o que Caleb disse. O Senhor está conosco. Pode vir quem for. Não devemos temer esse povo, porque Deus está acima dele. A nossa vitória não vem das nossas forças, mas vem da presença de Deus conosco. Esse povo esqueceu que quando o povo de Israel chegou para invadir a terra prometida, o povo já temia a ele, porque conhecia o Deus que ele servia. Mas esses 10 espias não conheciam. Aí me faz lembrar o texto no Novo Testamento em que 3 homens vai tentar tirar um espírito imundo de um homem, e o próprio
inimigo fala assim: olha, Paulo eu conheço e o Deus de Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem é. O nosso inimigo conhece o nosso Deus e sabe a força que tem. E ele sabe que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso ele teme a nós e nós não devemos temer o nosso inimigo. Porque a nossa força não vem nossos braços, mas vem da presença de Deus conosco. Nós devemos rejeitar a rebeldia contra Deus. Amar mais o Egito do que Deus da promessa é rebeldia. Não crer na palavra de Deus e se intimar diante de gigantes desse mundo é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia. Não há vitória no arraial do povo de Deus enquanto houver no meio a erva daninha da rebeldia. Você não vence lutas com rebeldia contra Deus. O único que pode nos livrar, você está se rebelando contra Ele. E a palavra de Deus que rebeldia é comparado com pecado de feitiçaria. Sabe essas encruzilhadas, esses feitiços que as pessoas fazem? Aí às vezes fala assim: credo, Deus me livre. Pessoas até mudam de calçada. É igual a sua rebeldia. Você está fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo nas encruzilhadas, quando você se rebela contra Deus. Mas partindo para o final, nós já veremos aqui como identificar um pessimista. Qual a sua influência e como agir no meio do povo. Mas a gente vive na lei da semeadura. Nada passa diante de Deus. Para Deus tudo tem um limite. Mas como Deus trata tudo isso diante do seu povo? Como é que Deus viu toda essa rebeldia contra Ele? Toda essa indução levando o seu povo de volta para o Egito? Deus traz livramentos aos que creem na sua palavra. O livramento de Deus é só para aqueles que creem na sua palavra. O livramento não é um resultado do nosso esforço, mas é uma intervenção divina. Deus mostra cansaço com a incredulidade do povo diante de tantos sinais a seu favor e da sua bondade. A ira de Deus se acendeu contra os rebeldes. E aí Deus diz assim: Moisés, chega. Mais de 100 vezes esse povo se rebelou contra mim. Chegou. Eu vou destruir esse povo. Mas nunca se esqueçam que no meio do povo de Deus sempre tem um Josué e um Caleb. Sempre tem um Moisés e Arão, que estão ali com Deus, e Moisés e Arão se prostram diante de Deus e intercedem diante do povo. E Deus perdoa o povo em resposta à oração, mas não retira as consequências do pecado. Moisés e Arão oraram, intercederam, falaram com Deus, se quebrantaram diante de Deus, colocaram a boca no pó diante. Não, Deus, não faça isso com esse povo. E Deus perdoa a sua rebeldia, perdoa os pessimistas. Mas as consequências do nosso pecado, elas ficam. Hoje eu compartilhando com os alunos, falando da pessoa de Cristo, eu disse o seguinte: que Cristo viveu a nossa vida, que Cristo teve uma vida normal. Você sabia que Jesus foi para a escola da sua época? Jesus frequentou a igreja. Jesus aprendeu as instruções da lei. Jesus respeitou as autoridades. Jesus teve uma vida normal. Jesus não teve privilégios, embora merecia, sendo Deus. Jesus poderia ter nascido no Império Romano e ser tratado acima do imperador, porque ele é acima. Mas não, ele teve uma vida humilde como a nossa. Ele não teve privilégios. Cumpriu a lei. E eu disse aos alunos o seguinte: você sabia que se uma pessoa cometer um delito na lei, ele vai ser condenado e vai ser preso? Aí ele se arrependeu do que ele fez, ele aceita Jesus como Salvador, ele vai para o céu na cadeia.
Me desculpe aqui se tem alguém contrário a mim, mas eu tenho dificuldade de crer em testemunho de que a pessoa tirou a vida da outra e quando ela chegou no tribunal, ela foi absolvida porque não tinha nada contra ele e Deus livrou ele daquela condenação. Eu tenho dificuldade. Porque a consequência do pecado, ela fica. A pessoa pode ir um ex-assassino para o céu, mas ele precisa pagar pelo aquilo que ele fez. As consequências dos nossos atos, eles ficam. Então Deus perdoa o povo, mas não retira as consequências do pecado. Eles viram a glória de Deus e os prodígios de Deus, mas mesmo assim puseram Deus à prova 10 vezes. Colocaram Deus à prova, murmuraram, levantou a rebeldia, a ingratidão. Eles não obedeceram à voz de Deus e acabaram por desprezar a Deus. Então Deus mudou o rumo da terra prometida. A escolha que fazemos define o nosso futuro. Em vez de entrar na terra prometida, eles morreram no deserto. Tá bom, Moisés. Agora eu não vou matar eles, não. Mas eles não vão entrar na terra. Eles vão atrapalhar. Por cada dia que eles espiaram a terra, vai ser 1 ano no deserto. E o povo ficou rodando 40 anos no deserto. E ficou rodando até que morreram todos aqueles que saíram do Egito. Só ficaram Josué e Calebe que saiu do Egito. E aqueles que nasceram no deserto. Todos os outros morreram. Mas as consequências daquele que crê em Deus, Deus também galardoou os que creem na sua palavra. Josué e Calebe entraram na terra prometida. Eles confiaram em Deus e Deus os honrou. A terra prometida, não no deserto, é onde os que confiam na palavra do Senhor devem viver. O pastor falou aqui sobre pessoas que estão passando no deserto. Deixa eu fazer um adendo no que o pastor falou aqui. O deserto não é a morada. Depois do deserto tem terra prometida. Depois do deserto tem promessas. Depois do deserto tem as bênçãos de Deus. É só uma forma de Deus treinar. É só uma forma de Deus tratar. Logo, logo vai passar. O deserto é passageiro. O deserto, quando nós chegarmos na terra prometida, nós vamos ver que Deus esteve com nós também no deserto. Nós passamos por dificuldades. Todos nós. Mas vai passar. Aí eu concluo dizendo o seguinte. Milhões de pessoas vivem com a autoestima achatada. Sente-se esmagada pelo complexo de inferioridade. Olham para si mesmo com desprezo. Sente-se inferiores demais. Tudo isso por dar ouvidos aos pessimistas. Aqueles que esquecem o que foi que Deus disse e suas instruções tiveram suas próprias decisões e escolhas. Precisamos entender que não somos o que pensamos ser, nem mesmo o que as pessoas dizem de nós. Somos o que Deus diz que somos. As pessoas podem dizer o que quiser de vocês, é a opinião delas. Viu, Mara? É a opinião delas. O que importa é o que Deus diz que nós somos. E Deus diz que nós somos filhos do rei, nós somos príncipes. Deus falou que nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, filhos de Deus. Não importa o que as pessoas dizem. Temos um valor para Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje eu estava comentando no carro, quando eu estava indo para a clínica de recuperação, falando sobre aquela situação de um homem que queimou na testa do menino, eu sou um vacilão. Mal ele sabe que ele está escrevendo isso, eu sou um vacilão na testa de um querido de Deus, de um filho de Deus. Por mais que ele esteja cometendo aquele delito, chama a lei do nosso país, chama a polícia, que ele pague pela
pelaquilo que ele fez, não querer colocar a pessoa mais abaixo. Nós temos que tomar cuidado quando nós se direcionamos ao ser humano, por mais ruim que ele seja. Porque no Metanoia Radical eu prego sempre dizendo o seguinte: o maior escândalo da Bíblia é que um ladrão inaugurou o paraíso. Não foi um pastor. Não foi um grande teólogo. Esse homem, ele nunca fez uma oração. Esse homem, ele nunca leu as Escrituras. Nunca quis saber de Deus. Mas um dia, aos 45 do segundo tempo, ele olhou para Jesus e confessou: nós merecemos estar aqui, mas este aí nada fez. Ele olhou para Jesus e falou: lembra de mim quando eu estiver no paraíso. O que ele está dizendo como Josué: se compadece de mim, Senhor, que eu vencerei. Ele reconheceu Jesus como Senhor, como sacerdote, como Salvador e como Rei. É isso que a gente não entende. Esse é o maior escândalo da Bíblia. O que importa é que somos o que Deus diz que somos. Quando nós rejeitamos o projeto, estamos rejeitando também o projetista. Quando nós rejeitamos o projeto de Deus, nós estamos rejeitando a Deus. Quando nos sentimos um zero à esquerda, estamos menosprezando o Criador. Quando nos sentimos sem valor, estamos fazendo pouco caso do Redentor. A Bíblia diz que somos filho de Deus, herdeiro de Deus, habitação de Deus, somos herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus, em que Ele tem todo o prazer. Não somos insetos, não somos príncipes. Não somos insetos, somos príncipes em Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Muitas vezes passamos por problemas, dificuldades, e as coisas elas não andam. Não andam. Enquanto isso, o ministério de louvor. As coisas não andam e a gente tem problemas. Mas eu só dizer uma coisa que eu aprendi com o meu irmão Gilmar. Gosto muito de conversar com ele. Essa semana. Existem frases que a gente fala, ou a gente lê, que vale mais do que um livro. E ele me disse uma frase o seguinte: problemas que o dinheiro resolve, não é problema. Problema que o dinheiro não resolve, aí é um problema. Vou repetir para você. Problema que o dinheiro resolve não é problema. Problema que o dinheiro não resolve, aí é um problema. Ele falou só isso. E eu fiquei assim, falei, meu Deus. Acabou o alimento em casa. É um problema? Podemos comprar um novo alimento? Ou podemos nos ajuntar, doar cestas básicas para o nosso próximo? Então não é um problema. Ele se torna um problema quando nós deixamos de ajudar o nosso irmão, quando nós deixamos de ver o nosso irmão passando necessidade. Então o dinheiro pode resolver. Veio um grande temporal e levou todo o telhado. Podemos fazer um mutirão e refazer o telhado. Ou pagar um profissional para refazer o telhado. O dinheiro paga. Temos vários exemplos na vida em que o dinheiro pode resolver. Por mais que nessa crise não tenhamos dinheiro, mas mesmo assim não considero um problema. Porque quando falta o dinheiro, Deus providencia. O pastor compartilhou aqui na nossa reunião. Se vocês pudessem estar aqui, você iria ver a providência de Deus. Em meio à pandemia. Mas afinal, o que era um problema? Mas afinal, o que é um problema?
É um problema como quando perdemos alguém que amamos. Isso é um problema, porque o dinheiro não pode trazer de volta. Isso é um problema. É um problema quando perdemos a saúde, porque o dinheiro não pode trazer a saúde de volta. É um problema quando perdemos a oportunidade de ser salvo por Jesus, porque dinheiro não compra salvação. É um problema quando perdemos a oportunidade de dizer que amamos os seus. Isso é um problema quando nós temos a nossa família e temos a oportunidade de falar que amamos a Ele e não falamos. Isso é um problema, porque o dinheiro não compra isso. É um problema quando amamos mais as coisas do que as pessoas. Isso é um problema. É um problema quando magoamos as pessoas e não reconhecemos os nossos erros. Isso é um problema, porque o dinheiro não compra. O povo de Deus está diante de um problema que o dinheiro não podia resolver. Conquistar a terra prometida era um problema para o povo. Havia gigante, mas também Deus existe. Mas existe um Deus que é acima dos gigantes. Existem fortalezas lá, mas também existe Deus que é acima das fortalezas, é mais forte que essas fortalezas. Havia um exército organizado, mas Deus é mais organizado do que qualquer exército. Ele é o Senhor do Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquilo que é um problema para você é uma solução para Deus. Mas basta esquecer as suas promessas e suas instruções, que aí vira um problema. Depois do louvor, eu volto para finalizar essa mensagem. O cuidado de Deus nos constrange, né? E assim Ele me cuidou, né? Tem nos cuidado. Eu vou compartilhar uma coisa rapidinho aqui com os irmãos. Esse louvor era para mim ter feito há algum tempo, né? Assim, há uns 2 meses atrás. E meu pai ficou doente, né? Ele não estava doente ainda. E eu ouvi esse louvor e me chamou a atenção. E eu falei, eu vou fazer ele na igreja, né? Eu falei, mas Senhor, ele fala de luto, né? Eu falei, mas deve ter alguém precisando ouvir, né? E eu falei, eu vou fazer. Aí pedi para Mara, agora eu não posso. Tá? E aí a gente foi adiando, né? E o Senhor sempre colocando no meu coração para me fazer aqui, né? E aí o Senhor falou, ouve, né? Ouve ele, né? E aí meu pai ficou doente. E eu continuei ouvindo ele. E depois o meu pai faleceu. E aí eu conversando com o Ricardo, e era um cuidado de Deus para mim, né? O Senhor estava me cuidando, né? O Senhor é tão cuidadoso conosco que Ele cuida de tudo, né? O Senhor é lindo, né? Nós vamos ver aqui. Vamos lá? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus.
nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. E nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. E o que fazer? E o que fazer? E quando no fundo do poço perguntam, fica sem resposta, é quando a vitória não chega e se conhece a derrota. E o que fazer? E o que fazer? Quando Deus não responde, é adorar. Quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recurso, é adorar a Deus quando te falta tudo. Quando te falta tudo, a gente ainda tem tudo, que ainda a gente tem Deus. Quando eu me senti que eu não tinha nada, eu me senti cheia, mas cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus. Minha família sentiu cheio da força do Espírito Santo, viu, Flora? Cheio de Deus ali naquela hora, aparada pelo Senhor, né? É quando nos falta força, quando o médico fala não tem jeito, quando a última palavra é do Senhor, quando o Senhor fala para mim, ora não pela cura, ora pela convenção do teu pai. E eu orei pela convenção e ele foi salvo em Cristo Jesus. E hoje eu me alegro porque eu vou encontrar ele na glória, né? E por isso o cuidado do Senhor, né? Por isso que o Senhor nos cuida. E nunca, nunca deixe de glorificar o Senhor nas nossas lutas, no nosso sofrimento, no nosso deserto, porque o deserto vai passar e nós vamos florescer mais uma vez. Amém? Deus abençoe sua vida. Depois dessa canção eu quero lhe contar uma história. Uma mulher estava evangelizando na Praça da Sé, distribuindo folhetos para pessoas que ali passavam. Quando de repente passou um homem com pressa, essa mulher oferece esse folheto da palavra de Deus. Um homem pega esse folheto, rasga em pedacinho e sai resmungando e joga para o alto. E sai esbravejando. Mas aquela mulher, ela continua entregando o seu folheto. Esse homem, ao chegar em casa, ele foi tomar banho. E quando ele estava tirando a roupa, havia um pedaço de folheto no seu bolso.
Ele pegou aquele pedaço e leu o pedaço e estava escrito assim: e disse-lhe Jesus. Aquele homem entrou em desespero e perguntou: o que foi que Jesus disse? E ele ficou preocupado, querendo saber o que foi que Jesus disse, o que Jesus disse, o que Jesus disse. Porque eu rasguei aquele folheto, porque foi que Jesus disse. Eu quero dizer para vocês que existem milhões e milhões de pessoas aí fora querendo saber o que foi que Deus disse. O que foi que Jesus disse. Por isso que eu trago como mensagem aqui: nunca esqueça o que foi que Deus disse para você. Porque tem várias coisas que as Escrituras falam que Jesus disse. Ele fala que nós nunca ficaríamos desamparados e nunca nos deixou. Ele falou que quando nós estivéssemos diante de um luto, Ele nos consolaria e Ele nos consola. Ele falou que Ele nos salvaria e Ele está salvando. Você não imagina, Ele está salvando milhares de milhares a cada minuto, a cada hora. Existe um povo exclusivo de Deus, que eu chamo de os remanescentes, espalhado por essa terra, que em cada minuto é uma pessoa que vai para a glória. Esse homem ficou desesperado para saber o que foi que Jesus disse. Mas eu te digo que hoje, você tem um privilégio de saber o que foi que Jesus disse. E eu vou te dizer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. A gente pode perder um monte de gente. E vamos perder mesmo, porque a vida é assim, a gente perde. Eu conversando com o irmão Delfino, falei assim: eu perdi minha irmã, Deus me consolou, agora perdi meu sogro, esse me abalou. Ele olhou para mim e falou assim: eu já perdi tanta gente, inclusive a sua companheira. A gente vai consolando um ao outro, a gente vai se abraçando. Mas vou te dizer o que Jesus disse também: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Em qualquer momento na adversidade, Jesus está conosco. Então nunca esqueça o que Jesus disse. E quero terminar essa mensagem dizendo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, ele diz: irmãos, não quero que vocês esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem e adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobiceis o que é mal, como eles cobiçaram. Nem adoremos a ídolos, como alguns deles adoram, segundo as Escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 em um só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. Não se deixe como alguns deles, que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Porque se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Que você fique com essa palavra. Há muitos anos atrás, nós ministramos aqui
a história do povo. E Paulo fala que ele serviu como exemplo. E que se nós seguirmos os mesmos caminhos deles, nós vamos cair no deserto. Existe uma terra prometida. Existe um reinado, um arrebatamento para vir. E nós precisamos estar lá. Que Jesus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Se coloca de pé todos. Senhor Deus e meu Pai, graça te dou, Senhor, por esse momento, por esta palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, eu sei que a gente passa por dificuldades, a gente tem percas, todos os dias, obstáculos, mas nós louvamos a Deus porque nós temos um Deus que nos cuida de nós todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que como essa palavra falou ao meu coração, Deus falou ao dos meus irmãos. E que aquele que estiver em pé, tome cuidado para que não caia. Que nós devemos sair aqui, Senhor Deus, com essa advertência da palavra do Senhor. Nos leva com segurança à nossa casa, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, e nos dê uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. E que possamos falar das bênçãos do Senhor àqueles, Senhor Deus, que precisam ouvir o que foi que Deus disse. E que nem eu, nem meus irmãos, Senhor Deus, possamos esquecer das promessas do Senhor. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com toda a família aqui representada, e todos digam amém.